programa Realidades Ocultas de hoje, o mito sobre a morte do líder nazista Adolf Hitler e sua mulher Eva Braun. Historiadores afirmam que eles não se mataram, mas que fugiram para Barcelona, onde passaram alguns dias e depois foram para a Argentina, onde ele morreu nos anos 70. A teoria oficial sustenta que a polícia secreta comunista teria levado os restos mortais queimados de Hitler e Eva Braun para a União Soviética e que pistas falsas foram implantadas pelos nazistas Heinrich Müller, o chefe da Gestapo, e Martin Bormann. Porém, existem 3 documentos que comprovam que o nazista não teria cometido suicídio. Um do serviço secreto alemão, que dá conta de que Hitler chegou a Barcelona procedente de um voo da Áustria. Outro do FBI, que indica que o exército dos Estados Unidos teria gasto a maior parte de seus esforços para localizar Hitler na Espanha. E um terceiro do serviço secreto inglês, que fala de um comboio de submarinos com líderes nazistas e ouro saindo rumo à Argentina, fazendo uma escala nas Ilhas Canárias. O fato é que vários nazistas escaparam para a Argentina de Juan Domingo Perón, um apoiador declarado do fascismo e simpatizante dos nazistas. Para não ser reconhecido, Hitler cortou o cabelo, ficou quase careca e raspou o bigode tão famoso. Teria ficado irreconhecível. O corte do bigode deixou à mostra uma pequena cicatriz sobre o lábio superior, que não era conhecida por gente comum. A versão oficial garante que Hitler e Eva Braun se mataram em 30 de abril de 1945. Nunca houve provas de sua morte. Não há perícias criminalísticas que demonstrem o suicídio. O Estado alemão deu Hitler como morto quase 11 anos depois, em 1956, por presunção de falecimento. Ou seja, legalmente para a Alemanha, Hitler estava vivo depois de 1945. Enquanto Hitler se encontrava na Espanha, no bunker de Berlim, se representava uma grande farsa cujo ator principal, um dos duplos sósias de Hitler, durante as últimas horas foi drogado, preparado para que representasse o ato final. A fuga de Hitler estava prevista em um grande plano de evasão, de homens, capital e tecnologia, preparado pelos nazistas. Esse plano, em 1945, recebeu luz verde dos norte-americanos como resultado de um pacto secreto militar. Os milhares de nazistas que puderam fugir para o Ocidente, dos quais cerca de 300 mil foram para os Estados Unidos, reciclados, recrutados para lutarem contra o comunismo. Na versão de Abel Bast, antes que o comboio dos submarinos partisse da Espanha, a Armada Marinha norte-americana retirou todas as suas unidades navais do Atlântico Sul. Os submarinos nazistas trocaram mensagens com a frota norte-americana e essas mensagens foram interceptadas pelos ingleses. Hitler, que chegou à Argentina com 56 anos, viveu como um fugitivo, com identidade falsa e tratando de passar o mais despercebido possível. Nos primeiros anos, ele viveu numa estância nas proximidades de Bariloche, depois em outras partes do país, já que trocou de residência em mais de uma oportunidade. Sempre acompanhado de seguranças, às vezes 3, sua atividade política se limitou a algumas reuniões com velhos camaradas e com alguns militares argentinos. Hitler morreu na Argentina nos anos 70. Eva Braun, mais jovem, sobreviveu ao marido. Todos estes rumores, na época, levaram o FBI a investigar e a divulgar documentos secretos sobre o fim da vida de Adolf Hitler. Documentos datados de 21 de setembro de 1945 e dezenas desses documentos revelando a possibilidade de Adolf Hitler ter conseguido escapar para a América do Sul através de um submarino da Marinha Alemã, o Bolt, durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, e que teria vivido na região montanhosa dos Andes.
Teria chegado à Argentina acompanhado por 50 pessoas, familiares e militares do Terceiro Reich, trazendo consigo muito ouro e obras de arte, o que já estava enviando para algumas partes da América do Sul, um ano antes do fim da guerra. O líder nazi terá ainda sido ajudado por 6 oficiais argentinos a se refugiar, conforme revelam os documentos. Na Argentina, Hitler teve a proteção do presidente Juan Domingos Perón, no Paraguai do ditador Alfredo Stroessner. Nesse meio tempo, teria andado também pelo sul do Brasil, em algum lugar próximo a São Paulo, que poderia muito bem ser Paraná ou Santa Catarina, e também pela Colômbia. Sabe-se que diversos nazistas terminaram seus dias na Patagônia, entre eles Adolf Eichmann, Eduard Rochmann, Hans Rudel, Joseph Mengele e Martin Bormann. Ele ficou anos na Patagônia, é o que afirma o pesquisador. Fica uma pergunta: por que, se as autoridades do mundo inteiro sabiam, não o prenderam? É um terreno à parte. O que podemos dizer é que, na Argentina, Hitler tinha proteção policial e militar. Depois, teve proteção no Paraguai. Mas por que, em nível internacional, não houve uma perseguição ou uma captura? É especulação de alta política. Quando Hitler morreu, então? E onde está enterrado? O jornalista que vive em Bariloche sustenta que Adolf Hitler morreu em Assunção no dia 3 de fevereiro de 1971, aos 81 anos de idade. Seu corpo está enterrado no Paraguai, em uma propriedade privada, em um bunker secreto, que atualmente é o porão de um hotel paraguaio em Assunção. Houve até um militar brasileiro que viu uma cerimônia em 1973, em que haviam umas 40 pessoas, a maioria idosas, e nessa cerimônia o bunker onde Hitler está enterrado foi fechado. Há outras provas da fuga dos nazistas para a América do Sul. Documento oculto durante quase 80 anos revela a rota do dinheiro nazista na Argentina. O Centro Simon Wiesenthal tem acesso a detalhes da transferência suspeita de lavagem de dinheiro saqueado dos judeus. Mesmo com toda a queima de prova dos nazistas, na tentativa de apagar suas fugas, em 1944 acharam um documento com 12 mil nomes, uma cópia que estava escondida nos porões de um antigo banco alemão. Quase 80 anos depois, a descoberta dessa lista permitiu ao Centro Simon Wiesenthal reconstruir a rota do dinheiro nazista no país sul-americano. A hipótese é que o dinheiro alemão espolhado dos judeus entrou na Argentina para financiar negócios lícitos de empresários pró-nazistas. Parte desses investimentos voltaram mais tarde à Europa por meio do Banco Suíço, hoje chamado Credit Suisse. Essas contas incluíam desde empresas alemãs como a IG Farben, a fornecedora do gás Zyklon B usado para exterminar judeus e outras vítimas do nazismo, até organizações financeiras como o Banco Alemão Transatlântico e o Banco Germânico da América do Sul. O Centro Simon Wiesenthal enviou uma carta ao vice-presidente do Credit Suisse, Christian Kung, pedindo a abertura dos arquivos do banco relacionados com o documento encontrado em Buenos Aires. O Banco Suíço não respondeu até o momento ao pedido do centro. Hoje sabemos que existem herdeiros daqueles que possuíam as contas que desejam recuperar o dinheiro, mas antes o banco tem de abrir seus arquivos para que possamos analisar a origem desses fundos. O crescimento exponencial dos depósitos coincidiu com a expoliação nazista dos judeus. Mais provas do ouro e dos nazistas na América do Sul. Espiões e desembarques secretos de submarinos mostram como os nazistas contrabandeavam ouro e dinheiro vivo da Europa para a Argentina, país que foi notório como refúgio para criminosos de guerra no final dos anos 1940. Também bancos suíços, bispos católicos, políticos argentinos ajudaram a saquear centenas de milhões de dólares em tesouros do Terceiro Reich. A fuga de muitos nazistas da Europa para a América do Sul após a guerra já foi extensamente documentada. Entre eles estavam o notório médico Joseph Mengele, de Auschwitz, e o arquiteto do Holocausto Adolf Eichmann.
Há um bom documentário financiado em parte pela HBO que recria histórias de submarinos nazistas carregados de ouro, desembarcando na distante Patagônia Argentina. As mortes misteriosas de conspiradores nazistas e maquinações dignas de romances de espionagem. Tudo baseado em 10 anos de pesquisas. O filme inclui trechos sobre figuras como Hermann Dörge, um poderoso banqueiro alemão que trabalhou no Banco Central da Argentina na década de 1940 e que morreu num suicídio suspeito depois de destruir provas das transferências de riqueza de nazistas, segundo arquivos do Banco Central e informações da inteligência aliada. Baseado no livro Odessa al Sur, do argentino Jorge Camarasa, o filme liga os pontos entre a Suíça, Espanha, Itália, Alemanha e Argentina para mostrar como os nazistas e sua riqueza foram contrabandeados para o Novo Mundo. A importância das investigações é que elas trouxeram à tona conspirações e cumplicidades que ficaram ocultas durante décadas. Mas outro mistério ainda paira no ar: o que aconteceu com Eva Braun após a morte do marido? Uma frase que eu pessoalmente gosto muito diz o seguinte: não há mentira que dure para sempre, assim como não existe verdade que não apareça. Grande parte do tema de hoje em Realidades Ocultas é baseado no livro El Exílio de Hitler, do jornalista argentino Abel Basti. E você? O que sabe sobre a morte de Hitler? Acredita em suicídio do líder nazista na Alemanha? Ou em sua morte natural após décadas vivendo na América do Sul? Seria esta uma realidade oculta? Realidades Ocultas, o inusitado, o misterioso, a desconstrução dos fatos. Todas as terças-feiras, às 21 horas, pelas plataformas da Bitcom TV Oficial.